Pessoal, boa tarde. Um prazer estar com vocês aqui novamente no nosso programa de webinars do Click Compliance. Queria saber se vocês estão me ouvindo bem aqui, se vocês puderem aí se manifestar no chat, dizer se está tudo bem, se estão escutando bem. Essa é a gente agora, a pedidos, a gente começou a usar a plataforma do Zoom. Então, por exemplo, o meu background está uma maneira, da Patrícia do André tá do outro, então a gente ainda está se adaptando aqui nessa nova casa, né? Mas como o Zoom é uma plataforma bastante conhecida, que todo mundo usa, eu acho que facilita, os problemas de acesso que o pessoal alegava antes não vai ter mais, Deus quiser. Então, a gente vai dar mais uns minutinhos para o pessoal poder entrar, e aí a gente já começa o nosso webinar, né. Só explicando, o a gente tem três três webinars que a gente roda aqui na Click Compliance, né. A gente tem o Compliance Talks, que é um webinar mais sobre cultura, processos, né, e desafios da área de compliance. Normalmente a gente chama, eh, compliance officers, né, que estão no dia a dia, né. A gente tem a live do Click Compliance, que é o que a gente vai executar hoje, e a live a gente não traz um convidado, traz um especialista na área, e a gente complementa mostrando um pouquinho do produto. A gente mostra um pouquinho do produto para ver, para mostrar como é que a gente na Click Compliance atende aí os requisitos de regulamentação, de processos e assim por diante. E a gente também tem um webinar, só que esse é mais restrito, né, para nossa base de clientes, né, que é o Compliance Experts, que a gente traz temas do dia a dia dos nossos clientes que eh, e e abre para um debate, para fazer benchmarking, etcétera. Dito isso, eu acho que eu já enrolei vocês suficiente para a gente dar o tempinho para todo mundo entrar. A casa está cheia, fico feliz, agradeço o tempo de vocês. Então, hoje a gente, eh, tem 2 presenças ilustres aqui, né, uma delas, o nosso parceiro de sempre, né, o André Carvalho. Ele é professor, vice-presidente do IBDE e sócio da CCC Consultoria. Vai se apresentar melhor, porque o é longo o currículo dele. E a gente tem e como eu fiquei muito constrangido, né, em fazer um webinar falando sobre as leis a lei de mais mulheres, sem trazer uma mulher para fazer a apresentação do produto. Então eu recrutei a Patrícia, ela atua na área de Customer Success, né, quem é cliente do Click Compliance certamente conhece a Patrícia, e aí ela aceitou esse desafio e gentilmente veio mostrar um pouquinho do produto da gente, como é que a gente atende esses requisitos, né, que o André vai explicar com todo detalhe. Então, André, passo a bola para vocês, vou sumir aqui, e no final eu volto, vocês fiquem à vontade para mandar perguntas, e aí no final, dependendo do assunto, a gente vai tentar responder da melhor maneira. Beleza? Bom webinar para vocês, tá? Obrigado, Marcelo. Boa tarde para vocês e para quem está assistindo a gente. Cumprimento aqui a Patrícia também. Ela vai depois complementar. Na verdade, eu vou falar um pouquinho, a Patrícia que vai conduzir depois a boa parte do nosso webinar. O que eu preparei para vocês foi trazer um pouco dos aspectos legais da 14457, né, entender um pouco o impacto que ela gera nas empresas e, enfim, falar um pouco da experiência que a gente já está tendo, né, com relação ao tema com algumas empresas. Então, preparei uma breve apresentação aqui para a gente poder balizar o nosso
que é o nosso evento. Como o Marcelo já comentou, eu sou sócio da CCC Consultoria, sou advogado de formação e trabalho basicamente no que eu chamo de 3 eixos da conformidade, né, que é o eixo da integridade, que é o que a gente vai falar hoje, da integridade corporativa, que envolve prevenção à corrupção, assédio, discriminação, fraudes, antitrust, né, então, dentro de um guarda-chuva chamado integridade. Trabalho muito com proteção de dados, data privacy, né, a parte da LGPD, que eu entendo que envolve uma espécie de um compliance digital, né, então, que é um outro braço também que a gente atua com muita frequência. E um outro braço que eu chamo de compliance financeiro, que é aquele voltado para instituições financeiras, que envolve essencialmente PLD, FTP, né, parte de prevenção, lavagem de dinheiro, combate ao financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa, que é digamos, o principal ponto de um compliance financeiro. A parte de sanctions, que envolve as sanções econômicas e financeiras direcionadas. E a parte de tax compliance, que envolve especialmente o cumprimento das regras do FATCA, né, que é, digamos, esse seria o guarda-chuva financeiro. Então a gente atua já com multinacionais, empresas locais, pequenos negócios, middle market, a gente tem uma atuação bem eclética, e isso nos traz também muita experiência de várias histórias. Os americanos gostam de usar uma expressão chamada war stories, né? Que a gente vai vendo as histórias e vai aprimorando a nossa prática, né? Então, nada melhor do que aprender com os próprios clientes, né? Os clientes trazem problemas, a gente pensa a 4 mãos em soluções, né? Então, tem feito isso há 20 anos já, que até preciso atualizar aqui, já completo esse ano 20 anos de carreira. E, além de tudo, tem essa atuação acadêmica que o Marcelo comentou, dou aula no INSPER, no IBMEC, na LEC, na Trevisan, entre outras instituições. Então, só uma breve apresentação, tem meu e-mail, caso vocês tenham dúvidas, caso queiram me adicionar no LinkedIn também, eu sempre posto novidades referentes a essas áreas, fiquem à vontade, né? Eu gosto bastante de interagir, em especial o LinkedIn, né? O LinkedIn é a rede que eu mais uso. As demais eu não tenho usado muito, não. Até por questões de tempo também, muita rede social hoje, então decidi focar só no LinkedIn. Bom, depois também o Marcelo pode disponibilizar para vocês essa apresentação, com o maior prazer. Ele pode encaminhar para vocês, depois eu vou deixar o arquivo aqui com aquele compliance. Então, feita essa breve apresentação, vamos falar um pouquinho, antes de entrar na lei, tentar entender, né, o que a lei vem a regulamentar, né? Então, a lei ela vem a tratar de um tema que é um tema crônico nas corporações do Brasil e no mundo, que é um problema do assédio aqui na modalidade sexual e violência no ambiente de trabalho, então que é o nosso foco hoje. E o assédio sexual é um conceito amplo, porque ele envolve condutas que são físicas, né? Essas são mais às vezes claras para os colaboradores que um ato de assédio está acontecendo, mas hoje em dia é muito comum mais o verbal ou o gestual por escrito, em especial via WhatsApp, né? A gente vê muito caso de assédio sexual via WhatsApp, né? Isso é muito comum. Casos, por exemplo, que a gente já viu de investigações de alguém, um assediador, enviar um nude, né? Uma foto sem roupa para uma colaboradora, sem claro, o consentimento dela, né? Então esse é um fator importante, né? A falta de consentimento, e gerando um constrangimento, infringindo a liberdade sexual e, como consequência, ferindo a dignidade da pessoa, né? Então, é um conceito bastante amplo, como dá para perceber. Tem uma pesquisa muito interessante, feita há pouco tempo, que se chama Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil. Foi realizada pelo Datafolha, onde
foi levantado que quase 40% da população feminina é vítima, foi vítima, né, de algum tipo de assédio sexual. E a principal modalidade são as cantadas, né, entre aspas, ou os comentários desrespeitosos. Isso atingiu quase 13% das mulheres entrevistadas. Isso é muito comum, né? Depois a gente vai falar de canal de denúncias, a Patrícia vai explicar melhor, né, sobre o produto da Click Compliance. Ah, é um perfil corporativo no Brasil de ter piadas, comentários jocosos, né? Acho que a própria personalidade do brasileiro, de ser alguém mais, digamos assim, menos frio, né? Mais intimista nas relações de trabalho. Porém, como a gente percebe, em alguns casos há um comportamento que é ilícito, né? Que é justamente um comportamento jocoso, um comportamento de piada, de gracinha que se transforma em assédio sexual. Então isso precisa ficar muito claro, depois a gente vai falar dos treinamentos. Eu atuo muito com empresas onde você tem mão de obra intensiva, por exemplo, construtora, indústria, varejo, né? Isso é muito comum, é difícil as pessoas entenderem, as pessoas às vezes vão contra. Você mostra os dados, as pessoas às vezes falam, mas e aí, a gente não vai mais poder fazer piada, e começa a ir para o outro extremo, né? Não, uma coisa não invalida a outra, né? O que a gente quer mostrar aqui é que você não pode pensar em cantadas, em piadas, em comentários que sirvam para atingir a dignidade, né, das colaboradoras, de onde você convive diariamente. Então, essa conscientização é muito importante. Aqui alguns dados dos principais tipos, né, de assédio sexual. Esse a gente viu do Datafolha, aqui é do MindMiners, né, que é uma outra fonte aqui, que eles levantaram também, percentual. A gente percebe aqui mais da metade dos casos envolveram olhares indesejados e, segundo lugar, aquilo que a gente já estava falando, comentários, piadas de cunho sexual. Piadas de cunho sexual. Isso é muito comum em canal de denúncias. Participo de muitas investigações que às vezes é até triste ler o relato, porque a pessoa quando relata coloca entre aspas, você vê cada barbaridade que realmente mostra que a gente às vezes algumas pessoas estão evoluindo, a minha impressão, não sabem numa evolução da sociedade, estão vendo uma involução, né? Então a gente acaba vendo muita barbaridade, infelizmente. E aqui esses números comprovam isso. Em terceiro lugar, toque no corpo indesejado, coerção sexual, forçar avanços em troca de favores, com 15%, e outras categorias, aqui 4%, pode envolver até violência, né, que a gente vai falar depois. São alguns dados para a gente entender, né? Violência no ambiente de trabalho, que é outro componente da lei, de certa maneira ela deriva do próprio caso de assédio, que é um ato intencional também, que vai trazer danos físicos ou psicológicos. Pode acontecer dentro do ambiente de trabalho ou fora do ambiente de trabalho, assim como o assédio, né, que a gente acabou de falar. Eu lembro de um caso que a gente analisou interessante, sob a perspectiva aqui teórica, né? Claro que é triste, né, o fato em si, mas como objeto de estudo aqui que a gente está tentando entender o fenômeno. Um colaborador e uma colaboradora de uma instituição, uma empresa, estavam ali num happy hour interno da empresa, depois saíram e foram para eu não sei se era um bar, restaurante, não sei o que era. E nesse ambiente, esse colaborador cometeu ato de assédio sexual, né? E aí vem a dúvida para a empresa, bom, e aí, posso agir ou não posso agir? Está fora do ambiente de trabalho, eles já não estão mais dentro do ambiente de trabalho. O happy hour é ou não uma extensão do ambiente de trabalho, né? Essa era a dúvida. E a resposta é sim. As relações entre eles derivam da relação de trabalho. Logo, se acontece fora do ambiente de trabalho,
por mais que não esteja no horário das 9 às 18, que eles estejam trabalhando, isso também é um ato de assédio violento. No caso, teve até violência também, teve uma conduta física também contra a colaboradora, né? E, e isso a gente precisa também conscientizar as pessoas, porque fim de semana, né, feriado, colaboradores podem interagir entre si, e isso pode resultar numa conduta de violência e não estar ali dentro da sede da empresa, na obra, na loja, enfim, onde quer que seja, mas deriva de uma relação de trabalho. Então, é, é preciso conscientizar que os deveres relativos à prevenção, assédio e violência no meio de trabalho se estendem também para fora da empresa, né? Então, esse é um ponto importante. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, ela já levantou que um em cada cinco funcionários, perdão, já sofreu violência no trabalho. Então, a gente está falando aí de 20% das pessoas economicamente ativas já sofreram assédio e violência no ambiente de trabalho. Aqui um caso que saiu no jornal, uma vítima de violência sexual lá em Fortaleza, uma atleta, relatava que o treinador tocava nas partes íntimas e se referia a ela com palavras obscenas. E aí o G1 teve acesso aos áudios e aos textos que mostram essas conversas. Então, esse tipo de relação também no esporte. A gente, por exemplo, teve um projeto envolvendo uma entidade esportiva, onde você tem ali um contato quase diário e às vezes muito individual, treinador, atleta, e isso pode levar a condutas também de violência no ambiente de trabalho. Bom, tudo isso gera consequências jurídicas, né? Além de questões trabalhistas, demissões, bom, todas as investigações que a gente fala são investigações privadas, né? As que eu participo, eu não sou delegado, não sou membro do Ministério Público, então não estou falando de investigação judiciária, são as investigações corporativas que a gente levanta para realmente chegar a uma conclusão se houve ou não um caso de assédio. Em alguns casos, o caso de assédio pode ser crime, né? Assédio, importunação sexual, enfim, todas as derivações que o ato pode gerar. Por exemplo, questão de importunação sexual, a questão de perseguição, que é o crime chamado stalking, né, que é um crime que foi inserido mais recentemente no Código Penal, que é aí a perseguição nas redes sociais, perseguição em aplicativos de mensagem, ligações, em e-mails com muita frequência. Então, tudo isso, às vezes também perseguição física, né? Então, isso pode gerar um problema criminal e aí vai exigir uma investigação. E, em especial, o caso de assédio sexual também é crime quando ele é na modalidade de chantagem. O que que significa isso? Você tem ali o chefe, o superior hierárquico, que tem ascendência sobre uma subordinada, ali, uma pessoa ligada diretamente a esse chefe, e aí, prevalecendo-se dessa condição de superior hierárquico, comete atos com o intuito de vantagem ou favorecimento sexual. Então, isso é crime. Em alguns casos, né, de assédio, isso pode acontecer, né, do chefe sobre o subordinado. Então, esse é o primeiro fator que a gente tem que detectar. Caso isso esteja acontecendo, uma empresa que tem um programa de compliance robusto precisa ter como prática, né, levar isso para uma eventual investigação, né, criminal, no caso, dar o apoio à vítima, né, que foi uma vítima de um crime, além da questão jurídica, né, que vai gerar essa conduta, né. Então, esse ambiente que é o ambiente que a gente tem normativo. E aí, chega uma nova lei, né, em 2022, uma medida provisória foi convertida em lei. Era uma medida provisória que estabelecia o programa Emprega Mais Mulheres. Nas discussões lá do Congresso, foi inserido um artigo que não existia na medida provisória, que é o artigo 23, porque essa medida provisória, o objetivo era trazer maior inclusão e permanência das mulheres no mercado de trabalho. Só que aí o artigo 23 ele veio
a trazer questões relativas à prevenção ao assédio sexual e discriminação. Então, ele agregou à lei pontos que são importantes também para promover a permanência das mulheres no mercado de trabalho. Então, se você não combater o assédio, você pode ter um problema realmente afetar o objetivo da lei, né, que é a permanência, que é a inclusão. E o foco dessa lei, no caso em especial do artigo 23, foi em relação às empresas que possuem CIPA. Então, porque a CIPA já é uma obrigação estabelecida, todos conhecem, toda empresa que tem mais de 20 colaboradores e tem determinadas atividades precisa ter uma CIPA, uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E o artigo 23 ele vem a trazer uma mudança na perspectiva em relação às empresas que têm CIPA, né? Quais seriam essas mudanças? Então, o artigo 23 ele coloca o seguinte: a empresa precisa ter regras de conduta para coibir assédio sexual e violência. Isso tem que estar nas normas. Então, o que, que são normas que vão trazer esse tipo de posso dizer, impedimento, né? Então, você tem que, em especial, ali um código de ética e conduta, né? Que esse sim é diria, o documento principal que vai estabelecer as diretrizes, os valores da empresa em combater esse tipo de ilícito. Uma política de consequências, né, que vai ser importante ali na frente, a gente vai falar das denúncias. O que acontecer se alguém cometer um ato de assédio sexual, né? Tudo bem, a CLT regula, a pessoa pode ser demitida sem justa causa. Tudo bem. Eu já vi casos em que você tem um PJ assediando sexualmente. E aí? Aí você vai pegar o contrato, não tem possibilidade de rescisão do contrato por conta de condutas de assédio. Então, isso leva ao quê? É uma atualização das cláusulas, né? Então, aí é uma parte jurídica importante. Então, peraí, as cláusulas contratuais prevêem a possibilidade de eu demitir um PJ sem pagamento de multa ou indenização por conta de conduta de assédio comprovada, ou ainda além, né? Um caso recente que a gente estava investigando. A empresa contrata a empresa, o cliente, né? Nosso cliente contrata uma terceirizada lá para fazer o serviço administrativo, lá, limpeza, alimentação, segurança, tanto faz. E aí ocorreu o assédio do dono da empresa terceirizada com a empregada que ficava em loco no cliente para executar a tarefa. E aí ela usa o canal de denúncias da empresa para fazer uma denúncia. E aí? Não tem subordinação, não tem como o cliente, que é o contratante lá, aplicar uma sanção contratada, a não ser que o contrato preveja isso. Então, aí o contrato prevê que você pode rescindir sem pagamento de multa, caso exista conduta de assédio sexual dentro da organização, ou no contexto da prestação de serviços para este cliente, pode não ter sido dentro, pode ter sido fora, de novo aquele conceito lá, foi uma carona, foi num restaurante, mas derivado do contexto da contratação ali que o cliente fez em relação a essa empresa. Então, você teria que prever contratualmente. Então, estou dando alguns exemplos, tá? Tudo isso vai envolver um bom programa de compliance, no final das contas. Um bom programa de compliance, ele vai ter condições de dar essas respostas, né? Ah, e aí vem uma outra obrigação, você ter procedimentos para receber denúncias. Depois a Patrícia vai explicar sobre o canal de denúncias. Então, você tem que ter uma ferramenta que receba denúncias, porque não adianta ter uma ferramenta interna, essa é a maior ilusão. Quando a ferramenta é interna, ninguém denuncia. Eu já presenciei um caso que um diretor foi denunciado, ele foi até, até o diretor de TI e pediu para levantar o IP de onde veio a denúncia e encontraram o bairro e sabiam quem era que tinha feito a denúncia. Não gera confiança uma ferramenta interna, porque, enfim, você está sujeito a esse tipo de interferência, não tem como. Quando ele é externo, né, você tem uma ferramenta ali que está fora da empresa, não tem como alguém lá dar uma ordem, ó, apague essa denúncia, me fale quem fez. Quando você não tem essa possibilidade, você só consegue com uma empresa terceirizada, aí as pessoas denunciam, porque elas se sentem seguras em ir lá e falar a respeito do que está acontecendo. Então precisa ter uma ferramenta, inclusive, que garanta o anonimato, está expresso na lei,
Então, se a vítima quiser fazer uma denúncia, às vezes pode nem ser a vítima, pode ser uma testemunha. A pessoa está presenciando um caso de assédio, às vezes a pessoa que está sendo assediada não sabe que dá para fazer uma denúncia ou tem medo, e aí a testemunha fala, não quero presenciar isso aqui, vou denunciar. Né? Então pode até ser um terceiro, né, que está observando os fatos. Então tem que garantir o anonimato e ter uma ferramenta, vai ter que investigar, e tem que ter um comitê, enfim, aí tem toda a governança de uma estrutura de compliance para apurar os fatos e, finalmente, aplicar sanções. Aí vai ser aquela questão que eu falei no início, vai aplicar com base na CLT, advertência, suspensão, demissão, e se for terceirizado, eu vou ter que aplicar com sanção contratual, né? Além de outros além de outros procedimentos que podem acontecer, como eu falei, se for crime, a pessoa pode ter que responder por isso e a empresa vai colaborar nesse sentido, né? Então, esse é um ponto importante, né? Você tem que ter políticas, procedimentos, como a gente viu, documentação e ferramentas para isso. Além disso, a lei coloca que os temas referentes à prevenção e assédio precisam estar nas atividades da CIPA. Então, por exemplo, a CIPA tem lá uma atividade de diálogos diários de segurança. Então, todo dia vai lá e fala 10 minutos sobre uma questão, 5 minutos sobre uma questão de segurança, ó, pelo menos uma vez na semana, fale sobre assédio, né, combate a assédio e discriminação. Tem aquela CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, que vai ter palestras sobre prevenção de acidentes, mas também vai ter que ter palestras sobre combate a assédio, discriminação e violência no ambiente de trabalho. Então, aqui a CIPA precisa reformular também as suas práticas. Aí é uma questão mais para as áreas de segurança do trabalho, né? De qualidade, segurança do trabalho. Eles precisam estar alertas a isso. Outro ponto, aí entra a área de compliance de novo aqui. Realização a cada 12 meses, então tem que fazer uma vez no ano, não tem jeito, a lei é expressa. Ações de capacitação, orientação e sensibilização. Então, tem que ter treinamento, vai ter que ter palestra, vai ter que ter ações de conscientização, não tem como escapar pelo texto legal, tá literal aqui, eu não acrescentei nada. Tá literal o que diz a lei. Então, tem que capacitar todos os empregados, de todos os níveis, então vai do CEO, lá do presidente, até o menor aprendiz, o estagiário, todos têm que estar capacitados. Então não é só uma área X, Y, o pessoal que fica na obra ou na loja, não, é todo mundo, todos os níveis. Até porque a gente presenciou nos últimos meses alguns casos tristes de assédio sexual de presidentes de empresas, que ficaram divulgaram na mídia. Eu não trouxe os casos aqui porque eu nunca sei quem está assistindo a palestra. Às vezes tem alguém da empresa assistindo, então prefiro não fazer menção expressa às empresas, mas quem acompanha os jornais deve saber quais são esses casos, né? Então, você precisa realmente conscientizar todo mundo na pirâmide ali, desde o topo até a base, né? E isso precisa realmente estar em formato acessível, a importância da ferramenta, que a Patrícia vai explicar, e que traga efetividade, né? Para realmente esse treinamento não seja só pro forma, fez lá o treinamento, fez, mas e aí, aprendeu alguma coisa? Então, teve teste, né? Aí entra também, tem que aplicar teste, né? Questionários, tudo isso vai ser importante. Bom, qual a consequência se a empresa não... deixa para lá, eu não vou observar isso, aqui não tem assédio mesmo, né? A pessoa vai pensar dessa maneira. A consequência é que o Ministério do Trabalho pode fiscalizar a empresa. Assim como a gente tem visto as ações de combate ao trabalho escravo, que têm sido feitas desde o início do ano, ali, muitas ações específicas, isso aqui também pode ser objeto de alguma ação do Ministério do Trabalho. Por exemplo, está tendo casos de assédio sexual na empresa, ele vai lá fiscalizar, vai multar a empresa, vai sair na mídia, vai gerar mídia adversa. Toda vez que tiver um due diligence, a empresa vai ter que explicar por que isso aconteceu. Então, não é algo trivial, né? Que a gente tem falado sempre, é uma lei que está aí, precisa ser cumprida, e as empresas precisam investir para melhoria nos seus processos de prevenção a assédio e violência no ambiente de trabalho. Então, essa era a mensagem que eu queria passar, até tinha combinado 20 minutos, eu passei 10 minutos, meia hora, mas não posso passar meia hora é o limite, eu combinei com a Patrícia. Agradeço a atenção aqui, eu vou ficar até o fim, claro, para
eventualmente quem tiver alguma dúvida, posso esclarecer com o maior prazer. Muito obrigado, eu já passo para a Patrícia. Então, pessoal, boa tarde. Né? Alguns já me conhecem aí, eu sou a Customer Success do Click Compliance, né? Então, quem virar cliente aí também a gente vai ter bastante oportunidade aí de estar conversando. Eu estou debutando aqui nessa live, né? Essa era a live que o Caio explica, né, a parte do Click Compliance, né? Mas como está falando aí na lei, né, das mulheres, eu estou representando aqui as mulheres e vou falar um pouquinho aí do como o Click Compliance ajuda. Deixa eu compartilhar aqui na tela, de como o Click Compliance vai ajudar, né, para vocês conseguirem fazer o que a lei manda, né? Então, o André falou aí de duas coisas, né, muito importantes, que é o canal de denúncia, né, e os treinamentos, né? Então, vamos começar aqui com o canal de denúncia. Vocês já estão vendo a minha tela? Tá? Sim. Tá. Então, falando aqui do canal de denúncia, né? A primeira parte mais importante do canal de denúncia é que dentro da empresa ele tem que ser amplamente divulgado, né? Então, o nosso canal de denúncia você pode colocar ali no site da empresa, você pode colocar na intranet, você pode ter diretamente no sistema se você tiver mais módulos, né? Então, essa aqui é a página inicial onde o denunciante faz a denúncia, tá? Essa página ela é customizada, então cada empresa pode ter uma página diferente, né, com a sua logo, com as suas cores, chamar o canal de formas diferentes, né? Tem gente que chama canal de denúncia, canal confidencial, canal de ética, e esse texto também é personalizado pelo cliente, tá? Então, o denunciante vem aqui, a primeira página, e ele vai poder fazer ou um relato anônimo ou um relato identificado. Tá? Quando ele faz um relato identificado, ele vai ter alguns campos aqui onde ele vai se identificar, né, para poder a pessoa que está tratando da denúncia saber quem é. Tá? Mas como a maioria das denúncias que chegam são denúncias anônimas, né, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de denúncia anônima. Tá? Ele abre esse formulário, né, e esse formulário também é customizado pela empresa, então aqui vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem, que vocês configurarem. Né? Então, vamos fazer aqui um exemplo de uma denúncia de conflito de interesse, por exemplo, onde é um boato, a sede é em São Paulo, informe detalhadamente o local em que o fato ocorreu. Eu vou colocar que foi na sala da diretoria. Né? O nome completo do envolvido nos fatos, eu vou dizer que foi o João da Silva. O cargo dele, ele é um diretor de compras. A participação do incidente foi direta. E aqui agora eu vou descrever os fatos. Né? Lembrando que esses campos aqui todos são customizados por vocês. Né? Então, aqui eu vou dizer que eu fiquei sabendo que o João fazia reuniões periódicas com seus fornecedores e pedia a propina de 20% dos contratos. E que depois ele dividia
essa propina com os diretores. Tá. Vocês foram vendo que essa frase aqui, ela foi mudando, né? O que acontece aqui? A gente tem uma inteligência artificial onde, quando o denunciante for escrevendo aqui, ele vai fazendo um check, né? Para ver se o que o denunciante está escrevendo condiz com a classificação que ele colocou aqui, né? Então, ele colocou que é um conflito de interesse, mas, na verdade, ele está sugerindo que isso não é um conflito de interesse, é uma corrupção, né? Então, eu vou aqui, por exemplo, e acerto, tá? E aí ficou legal. Alguma sugestão para resolver essa situação? Não. Quantas vezes? 2, tá? Então, vocês podem ver que esse formulário é bem simples, né? E aí o denunciante ainda pode adicionar um arquivo, por exemplo, e ele vai enviar. Na hora que ele enviar essa denúncia, ele vai receber um protocolo, e esse protocolo ele vai ter que guardar, né? Ele pode baixar aqui no computador, ele pode copiar, e toda vez que ele quiser saber se estão tratando da sua denúncia e tudo mais, ele vai vir aqui e vai botar o número do protocolo para saber como é que anda a denúncia dele. Tá? Ele pode colocar aqui também o e-mail e o celular. Para quê? Para ele receber um e-mail dizendo que alguém está tratando da denúncia dele, né? Ou um celular para ele receber um SMS para informar que alguém está tratando da denúncia dele. Tá? Só que vocês notam que não é a empresa que vai ter esse e-mail e esse celular, né? Esse e-mail, esse celular é dado para a Click Compliance para a gente enviar e-mails de atualização. Mas os dados eles não trafegam nem por e-mail, nem por SMS, tá? Ele só vai receber um aviso que foi tratado e ele vai ter que entrar aqui para dar esse número de protocolo para ele ver como é que está a denúncia dele. Tá? E aí, quando ele entrar aqui, ele vai acompanhar o relato, né? E aí ele vai poder buscar aqui o que foi tratado e a gente vai ver mais à frente ali como é que isso acontece. Peraí, desculpa, gente. Primeira vez que eu estou mexendo com a ferramenta aqui. Está dando certo eu mudar de página aqui, só um instantinho. Vocês voltaram a ver minha tela aqui? Desculpa, gente. Sim. Bom, então, na parte administrativa, né, eu vou ter aqui o módulozinho do canal de denúncia.
tá? E aqui, o que eu tenho na parte administrativa? Tá? Eu tenho... vocês precisam, né, fazer uma configuração inicial dos times, né? Esses times, né, se fizer sentido para a sua empresa, né, ter esses times para a divisão aqui de classificação. Então, eu posso dizer, por exemplo, que o primeiro time vai tratar de denúncias de assédio, de corrupção, de fraude, de furto e tudo mais, né? Eu posso dizer que o segundo time ele vai tratar de outras classificações. E aí, a inteligência artificial que tem aqui por baixo, né, ele vai direcionar aos times que tratam dessas classificações. E um outro ponto é, por exemplo, se tiver alguém no time 1, por exemplo, e eu fizer aqui, né, eu coloco o nome dos usuários, o nome dos tratadores e o nome das classificações. Se eu fizer, por exemplo, uma denúncia aqui para o Eric, por exemplo, e ele estiver aqui no time que está tratando essa denúncia, né, automaticamente a inteligência, né, o robozinho que tem aqui por trás, ele vai enviar para o segundo time tratar. Tá? Então, essa parte é bem legal aqui do nosso canal. Tá? Depois, a gente vai ver aqui o relato, né? Está aqui o relato que eu acabei de enviar, de denunciar. Então, eu vou abrir aqui o relato e eu vou ter, né, o time responsável que está tratando, então eu posso alterar esse time, eu posso ver que não é o meu time que vai tratar, eu posso mandar para outro time, eu posso mudar a classificação, então o denunciante ele pode ter colocado uma classificação errada, né? Eu posso acertar essa classificação, e eu vou colocar aqui, por exemplo, que a situação está em avaliação e eu comecei a tratar essa denúncia. Tá? Essa segunda aba é a aba de interação. É a aba que eu vou ter um contato com o meu denunciante, né? Então, eu vou escrever para ele, por exemplo, estamos tratando da sua denúncia, né? E aqui vai ficar tipo um chatzinho com o denunciante, tá? A terceira aba é a aba do formulário, que o denunciante respondeu, eu tenho todas as respostas dele, né? A próxima aba é uma aba de anotação, onde eu posso fazer qualquer anotação e o que o denunciante não vai ter acesso a ela. Então, essas anotações aqui são só para a equipe que estão tratando daquela denúncia. Tá? E eu tenho mais uma abazinha, que é uma aba de apuração. Então, eu posso ter também aqui dentro do Clique um sincronismo com o meu Office ou com o meu G Suite, né? Onde todos os meus colaboradores vão estar atualizados aqui dentro da plataforma e eu posso usar essa abinha de apuração, onde eu posso, por exemplo, tratar um assunto de acesso com o meu grupo de RH. Então, lá dentro do Office de vocês, ou do G Suite, né, eu tenho os meus grupos, tá? E aí eu vou poder usar esses grupos aqui, né? No momento, por exemplo, eu quero saber se o João esteve na sede na última semana, por exemplo. Né? Eu vou mandar esse e-mail aqui para o meu grupo de RH, tá? E essas conversas elas vão ficar todas gravadas aqui, né? O grupo de RH ele vai receber um e-mail, mas ele não vai ter acesso à denúncia, ele só vai ter acesso a essa conversa, né? A tela dele aparece desse jeito e ele vai responder. O João não foi lá. Tá? E aí eu posso criar várias conversas com vários grupos diferentes, né? Eu posso criar outra conversa com o meu grupo de TI, por exemplo, né? Com outro grupo diferente desse, né? Mas, por exemplo, se eu criar
um acesso, uma conversa com o meu grupo de TI, o grupo de TI não vê minha conversa do RH, nem do RH vê o de TI. Tá? Então, eu acabei de tratar minha denúncia, né? A denúncia está aqui, e eu vou finalizar esse relato. Quando eu for finalizar esse relato, né, eu vou dar um resultado para ele, né? Então, eu posso dizer, né, que esse relato foi improcedente, inconclusivo ou procedente. Eu posso escrever qualquer comentário, adicionar um anexo, e eu vou dizer que a consequência que ele teve. Esse resultado, essa consequência, também são customizados para a sua empresa, né? Vocês vão poder colocar aqui qualquer consequência que vocês acharem necessário, né? Então, ele vai receber uma advertência por escrito e eu vou fechar a minha denúncia. No momento que eu fecho a minha denúncia, aquelas apurações também são finalizadas, e no meu exemplo, lá o meu grupo de RH ele também já não vai ter mais acesso nem àquela conversa de apuração que a gente teve. Tá? Fechei a minha denúncia, né? O meu denunciante, na hora que ele for ver aqui o que aconteceu com a denúncia dele, ele vai acompanhar aqui o relato, tá? E ele vai ver aqui que a solicitação foi finalizada, quais as conversas que teve com os tratadores. Vocês podem ver que o nome do tratador também não é exposto, né? Ficou ali que foi a equipe de compliance que está tratando, e ele, a qualquer momento, ele pode falar mais alguma coisa, né? Não fiquei satisfeito. Tá? Ele pode enviar novamente. Na hora que ele envia novamente, vocês vão ter aqui dentro da denúncia que ele enviou aqui um chatzinho de novo, mas ele não pode reabrir essa denúncia. A reabertura da denúncia só é dada pelo tratador. Então, é a empresa que decide se vai reabrir essa denúncia ou não. Tá? Fora isso, aí a gente vai para a análise dessas denúncias, né? A gente tem alguns indicadores aqui que são, né, o tempo médio de resolução, levando em conta cada classificação. Então, eu estou vendo aqui no meu exemplo que assédio sexual está levando 133 dias, né, que corrupção está levando 24 dias. Então, eu posso ter um índice aqui que vai me dizer se eu estou tratando esse tipo de denúncia nos dias que a minha empresa acha que é devido ou não, né? Eu tenho os relatos por classificação, né? Tem a quantidade de relatos, quantos foram de corrupção, quantos de assédio. Eu tenho relatos por time, né? Quantidade de relatos por time, por consequência, por resultado, por situação. E eu tenho também a apuração. Quanto tempo aqueles times de apuração, né, aqui no nosso exemplo foi o RH, quanto tempo eles estão levando, quanto tempo médio ele está levando para a conclusão das conversas ali de apuração. Tá? Uma outra coisa muito importante são os alertas, né? São o envio de e-mail em determinado acontecimento, né? Então, por exemplo, eu tenho um e-mail aqui que o time que recebe a denúncia, toda vez que for criada uma denúncia nova, ele vai receber um e-mail. Então, ele não precisa estar olhando a tela aqui do sistema toda hora para ver se caiu uma denúncia ou não. Ele vai receber um e-mail dizendo dos relatos novos ali. A atualização de relatos, né? Tanto quanto o denunciante mexe ali em alguma conversa de tratamento, de resposta ali ao tratamento, o tratador vai receber um e-mail dizendo que teve uma atualização e vice-versa. Quando o tratador mexer em alguma coisa, mandar alguma mensagem, se o denunciante
botou lá aquele e-mail ou o telefone dele para receber a atualização, ele vai receber. A apuração é para aquela equipe de apuração que a gente viu lá no final, né? No nosso exemplo foi o RH, toda vez que for criada uma apuração, ele vai receber um e-mail ali dizendo que tem uma apuração ali para ele tratar, e a apuração tem mais um lembrete. Então, ele recebeu aquele e-mail, ele não fez nada, ele tem um lembrete aqui, que também pode ser configurado, que é diário, semanal, quinzenal, mensal, e ele vai receber esse e-mail com essa configuração. Depois eu tenho os relatórios, né? Esse analítico ele vai me gerar uma planilha com todas os relatos, né? Todas as denúncias, e aí nessa planilha eu tenho todas as denúncias, eu tenho que data que ela foi criada, eu tenho todos os campos do formulário, né? Eu tenho o time que tratou, e eu tenho um relatório aqui personalizado, onde eu posso filtrar, né, uma situação, um período, e ver todas as denúncias que foram feitas nesse período de tempo. Tá? Então, vocês podem ver que o canal de denúncias é bem simples, né? O mais importante aí que deixa para todos os colaboradores é que é de uma empresa terceirizada, é de um modo fácil de acesso, fácil de utilização, né? E aí a gente passa agora aqui rapidamente para o modo de treinamento. Tá? O módulo de treinamento tem uns pontos bem importantes, né? Eu estou com um ambiente de demonstração aqui que está mostrando todos os módulos, né? Mas você pode ter só o módulo de treinamento. Tá? E aí, o que acontece? A Click faz um sincronismo, né, toda noite, que vai pegar lá do seu Office, se a sua empresa for do Office, vai pegar do seu G Suite, se a empresa for do G Suite, e aí a gente usa todos os benefícios, né, de senha, então a pessoa não precisa estar logada no sistema para poder entrar, ele vai estar só logado ali na Microsoft, por exemplo, e ele já vai poder entrar diretamente, sem colocar nome e senha, né? Então, ele vai atingir a todos os colaboradores. Então, quando o colaborador, por exemplo, entrar na empresa, ele já vai ter todos os treinamentos que está na audiência dele. Então, quando você cria lá o treinamento, né, e você bota o seu público-alvo, né, todo mundo, todos os colaboradores que tiver naquele público-alvo, ele vai ter os seus treinamentos aqui disponíveis para ele ver. E a outra questão é a questão da segurança também, né, que a gente usa lá as questões de segurança da Microsoft e do G Suite. Tá? Aqui é a tela que ele vê todos os treinamentos que ele precisa assistir. Né? Como a gente está falando aqui de assédio, a gente tem vários treinamentos no nosso portfólio, né? E um deles é sobre assédio, né? Que é a conduta no ambiente de trabalho, que fala do assédio moral e do assédio sexual. Tá? Então, os nossos treinamentos são feitos aqui a partir de storytelling, né? Para melhor entendimento do seu colaborador. Ele tem os personagens, né? Então, os vídeos são curtos. Então, assim, é muito mais fácil, né? O colaborador assistir. Ele pode assistir no computador, ele pode assistir no celular, ele pode assistir no tablet. Igualmente ao canal de denúncia, né? Ele também pode fazer uma denúncia pelo celular, pelo tablet e tudo mais. E aí, vocês não vão conseguir escutar, mas eu vou passar uma situação aqui, né, que é uma situação de uma colaboradora, é a Joana, ela é uma assistente financeira de uma grande empresa, e a equipe ganhou um novo gerente, né, que trabalha diretamente com ele. Né?
Recentemente, ela tem percebido que o novo gerente começou a mandar mensagens para ela fora do horário de trabalho, com linguagem mais casual do que o normal. E hoje aconteceu mais uma situação para o desconforto da Joana. Durante uma conversa com os outros colegas sobre o bom desempenho da equipe, o gerente dela abraçou ela pela cintura e puxou o corpo dela próximo ao dele. Quando ela tentou discretamente se soltar, ele segurou mais forte. Tá? Então, assim, os nossos treinamentos são feitos exatamente assim, né? A gente coloca um tema, vem uma situação e depois uma pergunta, né? Então, veio essa pergunta aqui. Essa situação pode ser considerada um assédio sexual? Nesse caso, sim, né? Foi um gesto inapropriado e ela sinalizou claramente que não teria ao tentar se soltar, tá? E aí, o treinamento continua, vem uma explicação da especialista, que é a doutora Compliance, e ela vai explicando. Vocês podem ver que a gente só consegue avançar o treinamento, né, quando você assiste, né, aos videozinhos, as outras atividades não estão disponíveis, e o colaborador vai assistindo. Tá? A gente tem vários treinamentos, outros, né? E você, nessa plataforma, você também pode colocar o treinamento que desejar. Então, se a empresa já tiver um treinamento ou quiser fazer um treinamento, ele pode colocar aqui, pode pegar vídeos que vocês já tenham, vídeos do YouTube, né? E o que acontece? No final do treinamento, o colaborador pode receber um certificado ou não. Tá? Isso é tudo configurado lá no treinamento, a gente vai ver rapidinho. Mas ele pode receber um certificado ou não, ele pode ter uma nota ou não. Né? Então, você pode dizer lá que você só quer que receba certificado quem tire acima de 70%. Né? Então, o sistema já vai fazer a conta de acordo com aquelas perguntas que você colocou no treinamento, né? E aí ele vai emitir um certificado ou não. Se você não obteve aquela nota, você vai ter que voltar e fazer o treinamento todo de novo. Tá? Na hora de você conseguir aqui chegar no final do treinamento, você ainda pode compartilhar esse treinamento no LinkedIn ou no Facebook. Né? Todo mundo gosta, né, de compartilhar que tem um treinamento lá no LinkedIn, né, para estar visível para todo mundo e tudo mais, mas para a empresa também é legal, né? Tem uma visualização muito grande ali que a empresa está dando treinamentos para os seus colaboradores, que a empresa está se importando com eles e tudo mais, tá? Então, essa é a parte do colaborador, né? É muito simples. Além do colaborador, vocês conseguem colocar na plataforma usuários externos. Então, por exemplo, usuários que não têm o e-mail corporativo da empresa de vocês, fornecedores, por exemplo. Você pode botar um treinamento para um fornecedor ver. Tá? E aí, vamos dar uma olhadinha rápida na parte gerencial. Só para vocês verem rapidamente como é que a gente coloca os treinamentos na plataforma, né? Vocês têm vários indicadores aqui, no princípio, né? De quem concluiu os treinamentos, qual o percentual concluído, quanto tempo de treinamento tem na empresa, e aqui você consegue abrir por departamento, né? Consegue ver por treinamento quantas pessoas já fizeram o treinamento, quantas não fizeram. Aqui no progresso do treinamento também dá para filtrar por departamento. Né? O tempo médio de execução você consegue ver também por treinamento, quanto tempo teve cada um. Eu tenho a média das notas, né? E se você abrir aqui nas notas, você consegue ver cada pergunta que foi feita dentro de um treinamento, qual percentual de acertos que teve aquela pergunta.
Tá? Você tem outros relatórios aqui, por exemplo, eu quero saber quem já fez e quem não fez do meu treinamento, por exemplo, de brindes. Né? Eu consigo pesquisar aqui, eu consigo ver quem está na metade, quem não iniciou ainda, quem já concluiu esse treinamento, quando a pessoa concluiu, que nota que ela tirou, que dia que ela começou e que dia que ela finalizou. Tá? Eu consigo ver, por exemplo, na pessoa, se eu for no treinamento da pessoa, que perguntas ela acertou, e qual é que ela errou, qual a resposta que ela deu. Tá? Então, esse é o status do treinamento. Eu consigo ver também por usuário. Então, se eu pegar aqui o meu usuário, eu consigo ver quais os treinamentos que eu já fiz, quais eu não fiz, qual que eu estou na metade, né? O percentual que eu já assisti, que dia que eu comecei, que dia que eu finalizei. Tá? E a gente tem um outro relatório aqui bem importante, que é o relatório do gerente, onde o gerente vai conseguir ver todo mundo que está abaixo dele, quem já fez os seus treinamentos ou não. Né? Então, aqui a Elizabeth tem 7 que ela não iniciou, 2 que ela está em progresso e 1 que ela está concluído. Se eu quiser ir diretamente na Elizabeth, eu clico aqui e consigo ver os treinamentos em que a Elizabeth é público-alvo. Né? Todos os treinamentos que a Elizabeth tinha que ter assistido. Tá? E eu tenho um outro relatório, que é o analítico, que vai me gerar uma planilha aí com todos os treinamentos, as pessoas, e aí a gerência fica nessa planilha. Tá? Eu posso dividir também esses treinamentos em áreas. Né? Às vezes, tem mais de uma área na empresa que coloca treinamento. Por exemplo, RH, compliance, TI. Então, eu divido nessas áreas para que um não mexa no treinamento do outro. Então, quem é o editor lá do RH pode ser outras pessoas diferentes para editar os treinamentos de compliance e assim sucessivamente. Né? Eu tenho categorias onde eu posso dividir, por exemplo, a trilha de conhecimento do meu colaborador. Então, eu posso fazer uma trilha de conhecimento de RH, uma trilha de conhecimento de TI, por exemplo, e ali na tela principal vai ficar dividido para o meu colaborador quais são os treinamentos de que área. Tá? Eu tenho os alertas, e isso também é muito importante, né? Aí eu consigo melhorar o engajamento dos meus colaboradores com esses alertas, né? Eu vou estar mandando e-mail aqui a todo treinamento que eu disponibilizar, né? Eu vou ter lembretes, então, vamos supor que eu coloquei um treinamento hoje na plataforma, todo mundo que está ali como minha audiência, meu público-alvo, recebeu um e-mail, né? E ele não fez nada, não viu e tudo mais. Eu tenho outro lembrete aqui, né? Que aí vocês podem configurar se vai ser semanal, quinzenal, mensal, que ele vai receber um e-mail dizendo quantos treinamentos ele tem ainda para fazer, né? Nesse e-mail vai até o linkzinho que ele clica e já entra na plataforma. E eu tenho também o dedo duro aqui dos gerentes, né? Que vai me informar quais são os colaboradores que está faltando, ver algum treinamento e tudo mais. Tá? Então, vamos para a tela aqui, efetivamente, de colocar um treinamento na plataforma para vocês notarem como é muito simples. Né? Então, eu tenho esse treinamento aqui de conduta no ambiente de trabalho, né? Que a gente já tem, né? Disponível. E aí eu tenho, o que eu tenho? Né? Dentro do treinamento, eu tenho 2 aulas, uma de assédio moral e uma de assédio sexual. Vamos supor que a sua empresa comprou esse treinamento, mas eu quero personalizar ele para a minha empresa. Eu tenho uma situação que é específico da minha empresa e tudo mais. Né? Eu posso, por exemplo, colocar aqui uma pergunta, né? Eu vou colocar aqui uma nova pergunta, por exemplo.
tá? Essas atividades, elas podem ser textos, elas podem ser questionários, ela pode ser, por exemplo, um conteúdo externo, né? Onde quem tem a Microsoft lá pode ser um vídeo do seu stream, né? Um texto que esteja lá no seu OneDrive, no seu SharePoint, tá? Pode ser um vídeo do YouTube, por exemplo, tá? Mas vou criar aqui, por exemplo, um questionário, tá? Esse questionário, deixa eu escrever aqui rapidamente, só para vocês verem que legal essa parte. Por exemplo, eu posso colocar questionários no meio do meu treinamento e eu posso até fazer mais de um questionário para o mesmo treinamento, né? Para a mesma atividade ali de treinamento, né? Então, eu posso, por exemplo, criar uma pergunta, uma gama de perguntas no questionário A, uma gama de perguntas no questionário B, por exemplo, né? E o que vai acontecer com isso? Quando uma pessoa for abrir essa atividade nesse treinamento, ela, aleatoriamente, o sistema vai pegar ali o questionário A ou o questionário B. E aí, o que acontece? Um colaborador vai pegar um questionário, o outro colaborador vai pegar outro questionário. Então, não vai ter a cola, né, de um colaborador com o outro, né? E aí fica mais difícil aí das pessoas colarem no treinamento, tá? Só gravar aqui, né? Então, gravei essa minha pergunta aqui veio para o final dessa minha aula, e eu posso colocar aqui ela onde eu quiser, tá? E dessa forma eu vou criando meu treinamento, eu posso colocar uma nota, por exemplo, né? Para ele emitir ali o certificado, tá? E só vai ganhar um certificado quem tirar mais do que essa nota, tá? Então, pessoal, foi bem rapidinho aí. Então, a mensagem é o seguinte: é o fácil acesso, né, do ambiente, que os colaboradores ali podem fazer tablet, por celular, né? A importância do login integrado, né? Que quem tem a Microsoft vai estar ali com o Office, já vai ter o login dela ali, ela não vai precisar guardar as senhas de um outro sistema, né, e tudo mais. Os conteúdos, por exemplo, do treinamento são bem dinâmicos, né? A gente já tem o cardápio pronto aí de alguns, mas como a gente está falando de assédio, eu mostrei ali de assédio, né? Mas quem quiser saber mais ali é só procurar. E os alertas, né, que também são muito importantes para o engajamento dos colaboradores, né? Acho que é isso, né, Marcelo? Tá ótimo, Patrícia, debutou bem. Muito pouco tempo, mas foi. Esse é o desafio. Olha só, vamos percorrer as perguntas e o chat aqui. Esses treinamentos precisam ser da Click Compliance, ou ele suporta a importação de SCORM? Sim, você pode importar teu SCORM, não tem problema, mas a parte de perguntas, né, tem que ser desenvolvida dentro do treinamento, porque é dali que ele vai tirar as notas, etc. e tal. Então, você pode trazer um SCORM, mas toda a parte de testes, questionários, tem que ser feita através da plataforma. Deixa eu ver o que tem mais. André, para você aqui. Poderia falar um pouco mais sobre a credibilidade e melhores práticas quando falamos de uso de ferramentas de coleta de denúncia e relatos, considerando os parâmetros de uso de ferramentas internas ou externas e apuração das condutas internas ou externamente? Eu já fui respondendo aqui no chat. Aham. Todas as perguntas aqui já estão respondidas. Mas posso comentar de Show. novo, se for o caso. Deixa eu ver se alguma coisa ficou fora, então, aqui. Para muitas empresas, apuração de custos.
terceirizam tudo, né? Deixa eu ver aqui, a lei não entra nesse nível de detalhe. Eu acho que tem muito a ver com custo, né, né, André? Eu acho que se você tiver uma estrutura de governança que garanta a independência, né, de quem está tratando dessas questões mais sensíveis, né, não há necessidade de você ter uma estrutura externa. Claro que a estrutura externa é mais independente, né? Você tem mais uma camada de segurança, mas hoje em dia a gente está em crise, a gente precisa, o custo é um fator fundamental, e se você pode, a minha visão é que você pode cuidar disso dentro de casa, desde que você tome as precauções e os cuidados necessários. Concorda comigo? Sim, eu costumo dizer que você tem que sempre mirar nas boas práticas, as melhores práticas, o que o mercado faz ali de benchmarking, né? Aquilo que é um exemplo. E eventualmente eu não tenho, às vezes, budget, né? Não vou ter orçamento para fazer tudo aquilo, mas eu preciso ter aquilo como referencial, né? Para não ficar aquele programa estático, que não é atualizado, que não tem melhoria contínua. Então, por exemplo, alguém perguntou sobre uma boa prática com RH. Não, o benchmark não diz isso. Se a gente for olhar, né, as empresas elas vão ter o compliance officer dedicado, ou um compliance officer que cumule funções de riscos, funções de segunda linha de defesa, né? A área de RH seria a primeira linha de defesa. Mas, no eventual início, né, se você precisa dar o start numa implementação de um programa de compliance, é válido, sabendo que isso é temporário, que você precisa aprimorar. Então, eu sempre quando a gente está fazendo os trabalhos com as empresas, a gente sempre fala, bom, o que dá para você fazer, o que você tem budget, então vamos focar em ferramenta, que é importante para te ajudar no início, aí depois vamos focar na governança, equipe, e isso você tem que ter um planejamento para não ficar o programa parado no tempo, porque eu já vi empresas que investiram muito no início, e depois desinvestiram, como você falou, teve crise, e aí perde credibilidade, as pessoas não denunciam mais, não respeitam mais o que está escrito lá no código de ética, e aí você simplesmente joga no lixo todo o investimento feito, né? Ou seja, o bom é inimigo do ótimo, né? Se você não consegue fazer o ótimo, faça o bom. Já é alguma coisa, né? Exato. Então, a gente vai encerrar por hoje. A gente está aí, estourou aí 10 minutos, né? Queria agradecer todo mundo. E eu tenho um recado final. A gente, com a lei com essa lei, a CIPA é a partir de 50 funcionários, né, 20, André? 20 20 funcionários. funcionários. Você vê, Isso. empresas pequenas vão precisar atender isso, né? Então, É. hoje o nosso canal de denúncia é um canal até de baixo custo. Eu tenho empresas bem pequenas e grandes usando a mesma tecnologia. Mas a parte de treinamentos, quando acrescenta, ela deixa um pouco proibitiva, né, a aquisição da ferramenta para empresas muito pequenas. E aí, então, a gente criou o que a gente chama de combo CIPA. O combo CIPA é o canal de denúncia, a solução de treinamento, junto com o conteúdo de treinamento de assédio, né, de conduta no ambiente de trabalho. E aí ele já está disponível, se vocês acharem que vale a pena conversar com a gente, marca uma demonstração com a gente. Patrícia, nossos clientes que estão assistindo também, a Patrícia já pode fazer essa oferta para vocês. Então, quem só tem um canal de denúncia, ou quem só tem treinamentos, pode acrescentar na solução, deixá-la mais completa, com um preço muito mais acessível. Bem, fechando esse recado, esse reclame comercial aqui, eu queria agradecer ao André pela disponibilidade, parceria. Foi uma aula, foi muito interessante. A gente está junto aí, fazendo várias atividades juntos, fico muito feliz. Agradecer a Patrícia aqui, que eu tirei ela da zona de conforto dela para vir fazer esse webinar. Foi ótimo, Patrícia, para a primeira vez está bom para caramba. Então, gente, muito obrigado, boa noite, e a gente se encontra aí na próxima live, no próximo Compliance Talks. Um abraço, pessoal. Boa noite, Um abraço, pessoal. Um boa abraço. noite.